O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. João 14:17. A fé cristã, com base no Novo Testamento, ensina a completa antítese entre a Igreja e o mundo. Observei isso brevemente em um capítulo anterior, mas sinto aqui ser necessário me aprofundar um pouco mais, pois o assunto é muito importante para a alma que busca. Já se tornou um chavão religioso dizer que o nosso problema hoje é tentarmos construir uma ponte sobre o abismo entre dois opostos, o mundo e a Igreja, realizar um casamento ilícito para o qual não há autoridade bíblica. Na verdade, uma união real entre o mundo e a Igreja não é possível. Quando a Igreja se une ao mundo, deixa de ser uma igreja, tornando-se uma coisa híbrida e lamentável, passando a ser um objeto de desdém condescendente por parte do mundo e uma abominação para Deus. O crepúsculo no qual muitos, ou deveria dizer a maioria, cristãos vivem hoje não é causado por qualquer incerteza por parte da Bíblia. Nada poderia ser mais claro que os pronunciamentos da Escritura sobre a relação do cristão com o mundo. A confusão que há em torno dessa matéria é resultante da relutância de cristãos professos em levar a palavra de Deus a sério. O cristianismo está tão enredado com o mundo que milhões não têm a menor ideia do quão afastados estão do padrão do Novo Testamento. As concessões estão em todo lugar. O mundo recebe uma demão de cal suficiente apenas para passar na inspeção de homens cegos que posam como cristãos, e esses mesmos cristãos buscam incessantemente ganhar aceitação do mundo. Por meio de concessões mútuas, homens autodenominados cristãos buscam prosperar com homens que possuem nada além do que um silencioso desprezo pelas coisas de Deus. Toda essa questão é, em essência, espiritual. Um cristão é o que é não por uma manipulação eclesiástica, mas por um renascimento. Ele é um cristão por causa do Espírito que habita em seu interior. Somente aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A carne jamais pode ser convertida em espírito, não importa a quantidade de representantes da igreja que trabalhem nisso. Confirmação, batismo, santa ceia, confissão de fé, nada disso, separada ou conjuntamente, pode tornar a carne em espírito, nem tornar um filho de Adão em filho de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas: "E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai." Gálatas 4:6. E aos Coríntios instruiu: "Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados." Segundo aos Coríntios 13:5. E aos Romanos: "Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós." E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Aquela terrível zona de confusão, tão evidente em toda a vida da comunidade cristã, poderia ser dissipada rapidamente se os seguidores de Cristo começassem a seguir de fato a Cristo em vez de uns aos outros. Pois nosso Senhor foi muito claro em seu ensino sobre o cristão no mundo. Certa ocasião, após receber conselhos carnais não solicitados de irmãos sinceros, porém desprovidos de iluminação, nosso Senhor replicou: "O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más." João 7, versículos 6 e 7. Jesus identificou os seus irmãos carnais com o mundo e disse que ele mesmo e aqueles irmãos eram de espíritos diferentes. O mundo o odiava, mas não podia odiar aqueles homens, porque o mundo não podia odiar a si mesmo. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. A casa de Adão deve permanecer fiel a si mesma, caso contrário se autodestruirá.
Embora os filhos da carne possam discutir entre si, no âmago estão unidos uns aos outros. Somente quando o Espírito de Deus perscruta o ser humano é que um elemento de natureza diferente é inserido. O Senhor disse aos discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículos 18 e 19. Paulo explicou aos Gálatas a diferença entre a criança cativa e a livre. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 4, verso 29. Assim, ao longo de todo o Novo Testamento, uma nítida linha divisória é traçada entre a Igreja e o mundo. Não existe região intermediária. O Senhor não reconhece a frase conciliatória concordando para discordar, para que os seguidores do Cordeiro possam adotar os caminhos do mundo e andar por eles. O abismo entre o cristão genuíno e o mundo é tão grande quanto aquele que separava o rico de Lázaro. Aliás, é o mesmo abismo, isto é, o precipício que divide o mundo dos redimidos do mundo dos homens decaídos. Reconheço e sinto profundamente o quão ofensivo esse ensino deve ser para o grande rebanho de pessoas mundanas que circundam o aprisco. Não espero escapar da carga de fanatismo e intolerância que certamente será lançada contra mim pelos confusos religiosos que buscam tornarem-se ovelhas por associação. Todavia, devemos encarar a dura verdade de que homens não se tornam cristãos pela simples associação com pessoas da igreja, nem pelo contato, nem pela educação religiosos. Somente por um novo nascimento, com a invasão do Espírito de Deus em sua natureza, é que o homem se torna cristão. E quando isso ocorre, ele passa a ser imediatamente membro de uma nova raça. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Não há a intenção de apresentar os versículos citados fora de contexto ou de concentrar a atenção em um lado da verdade em detrimento de outro. O ensino dessas passagens está de pleno acordo com toda a verdade do Novo Testamento. É como se extraíssemos um copo de água do oceano. A quantidade extraída não seria toda a água do oceano, mas seria uma amostra verdadeira perfeitamente em acordo com o restante. A dificuldade que nós, cristãos modernos, enfrentamos não é a compreensão equivocada da Escritura, mas conseguir persuadir nossos obstinados corações a aceitar a clara instrução bíblica. Nosso problema é obter a anuência das nossas mentes amantes do mundo para tornar Jesus o Senhor não só em palavras, mas de fato. Pois uma coisa é declarar Senhor, Senhor, e outra totalmente diferente é obedecer aos mandamentos do Senhor. Podemos cantar Coroai o Rei, Rei dos Reis, Senhor, deleitando-nos com os tons suaves do teclado e com a profunda melodia das harmoniosas vozes. Mas ainda nada teremos feito até que abandonemos o mundo e voltemos as nossas faces na direção da cidade de Deus em uma realidade prática. Quando a fé se torna em obediência, então é de fato fé genuína. O mundo do Espírito é forte e impregna em nós como o cheiro de fumaça em nossas roupas. Ele pode mudar a sua face, adequando-se a qualquer circunstância e assim enganar a muitos cristãos cujos sentidos não estão exercitados o suficiente para discernir entre o bem e o mal. Pode envolver a religião com toda aparência de sinceridade. Pode apresentar peso de consciência, em especial durante eventos religiosos como a Quaresma, e até mesmo confessar os seus maus caminhos publicamente. Ele louvará a religião e bajulará a igreja para alcançar seus propósitos.
contribuirá para causas assistenciais e promoverá campanhas de arrecadação aos pobres. Apenas mantenha Cristo à distância e jamais afirme o seu senhorio. Definitivamente, isso não irá durar. E com relação ao verdadeiro Espírito de Cristo, o Espírito do mundo mostrará apenas antagonismo. A mídia do mundo, que sempre é o seu porta-voz real, raramente dará a um filho de Deus um tratamento justo. Se os fatos forçam um relatório favorável, o tom usado em geral é arrogante e irônico. O tom de desdém sobressai. Ambos, os filhos deste mundo e os filhos de Deus, foram batizados em um espírito, mas o espírito do mundo e o espírito que habita os corações de pessoas renascidas estão tão distantes quanto o céu e o inferno. Eles não somente são totalmente opostos, como também são categoricamente antagônicos um ao outro. Para um filho do mundo, as coisas do espírito ou são ridículas para a diversão deles, ou são sem sentido para o tédio deles. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Na primeira carta de João, duas palavras são usadas repetidas vezes, ou seja, os pronomes eles e vós, designando dois mundos totalmente diferentes. O pronome eles faz referência aos homens e às mulheres do mundo caído de Adão, enquanto vós faz menção aos escolhidos que deixaram tudo para seguir a Cristo. O apóstolo não se curva diante do pequeno Deus tolerância. O culto a esse Deus na América tornou-se um tipo de religião de superfície secundária, mas, pelo contrário, é asperamente intolerante. Ele sabe que a tolerância pode ser apenas um outro nome para a indiferença. É preciso uma fé vigorosa para aceitar o ensino de João, sendo muito mais fácil obscurecer as linhas divisórias e assim não ofender ninguém. É mais seguro valer-se de piedosas generalidades e do uso de nós para ambos, cristãos e descrentes. A paternidade de Deus pode ser estendida de modo a incluir todos, de Jack, o estripador, a Daniel, o profeta. Dessa forma, ninguém é ofendido e todos se sentem confortáveis e prontos para o céu. Contudo, o homem que reclinou seu rosto sobre o peito de Jesus não se deixa enganar tão facilmente. Ele desenhou uma linha para dividir a raça humana em dois grupos, para separar os salvos dos perdidos, aqueles que ressuscitarão para receber a recompensa eterna e os que irão mergulhar no desespero final. De um lado estão eles que não conhecem a Deus e do outro, vós, ou com uma mudança de pessoa, nós, e entre os dois está um abismo moral grande demais para qualquer homem transpor. Assim está como João afirma isso: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículos 4 a 6. Essa linguagem é clara demais para confundir qualquer um que honestamente busque conhecer a verdade. Nosso problema não é de compreensão, repito, mas de fé e de obediência. A questão não é teológica, o que isso ensina, mas moral. Estou disposto a aceitar esse ensino e suportar as consequências? Consigo resistir ao olhar de desprezo? Terei a coragem de enfrentar o cortante ataque dos liberais? Ousarei suscitar o ódio de pessoas que se sentirão ofendidas por minha atitude? Tenho uma mente suficientemente independente para desafiar as opiniões religiosas populares e caminhar com o apóstolo? Ou, em resumo, consigo colocar sobre mim a cruz com seu sangue e sua reprovação?
O cristão é chamado a uma separação do mundo, mas precisamos ter certeza do que queremos dizer, ou mais importante, o que Deus quer dizer, com a expressão o mundo. Nossa tendência é entender como algo apenas externo e assim perder o sentido real. O teatro, o carteado, o álcool e o jogo não são o mundo, mas somente meras manifestações externas dele. Nossa luta não é contra os caminhos do mundo, mas contra o espírito do mundo, pois o homem, quer ele esteja salvo, quer perdido, é essencialmente espírito. O mundo, no sentido que o Novo Testamento dá a ele, simplesmente é a natureza humana não regenerada, onde quer que esteja, seja no bar, seja na igreja. Independentemente do resultado, tudo o que for desenvolvido pela natureza humana decaída ou receba seu apoio é mundo, ainda que tenha um fundamento moral ou seja moralmente respeitável. Os antigos fariseus, apesar de sua zelosa devoção religiosa, eram a própria essência do mundo. Os princípios espirituais com os quais construíram o sistema deles foram extraídos não do alto, mas do subterrâneo. Contra Jesus, empregaram táticas humanas, subornando pessoas para propagar mentiras em defesa da verdade. Para defender Deus, agiram como demônios. Para defender a Escritura, desafiaram os próprios ensinamentos bíblicos, distorceram a religião para salvar a religião. Os fariseus deram espaço ao ódio cego em nome da religião de amor. Neles, vemos o mundo em toda a sua inflexível rebeldia contra Deus. Tão feroz era o espírito deles, que jamais descansaram enquanto não levaram à morte o próprio Filho de Deus. O espírito dos fariseus foi ativa e maliciosamente hostil ao espírito de Jesus, já que ambos eram um tipo de essência dos dois mundos dos quais vieram. Aqueles professores de nossos dias que colocam o Sermão do Monte em alguma outra dispensação que não a atual e assim desobrigam a igreja de seus ensinamentos, pouco percebem o mal que fazem. Pois o Sermão do Monte fornece, em resumo, as características do reino de homens redimidos. Os bem-aventurados pobres de espírito, que choram por seus pecados e têm fome e sede de justiça, são filhos legítimos do reino. Em humildade, eles mostram misericórdia aos seus inimigos. Com pureza de coração, veem a Deus. Cercados por seus perseguidores, eles bendizem e não amaldiçoam. Em modéstia, ocultam as suas boas obras. Eles se esforçam para viver em harmonia com seus adversários e para perdoar aqueles que pecaram contra eles. Eles servem a Deus em secreto, na profundeza de seus corações, e aguardam com paciência a recompensa que Ele prometeu. Em liberalidade, entregam os seus bens materiais em vez de usar a violência para protegê-los. Eles acumulam tesouros no céu, evitam o louvor e aguardam pelo dia do reconhecimento final para aprenderem quem é o maior no reino dos céus. Se esta for uma visão justa das coisas, o que podemos dizer então quando homens cristãos competem uns com os outros por lugar e posição? O que podemos explicar quando os vemos em uma insaciável busca por louvor e honra? Como podemos justificar a paixão por publicidade tão evidente entre os líderes cristãos? É sobre a ambição política nos círculos eclesiásticos? O que dizer das mãos febris que se estendem por mais e maiores ofertas de amor? E quanto ao desavergonhado egoísmo entre cristãos? Como explicar o repulsivo culto a homens que eleva um ou outro líder popular a um patamar colossal? E com relação à escandalosa bajulação de homens endinheirados por aqueles que pretendem ser íntegros pregadores do Evangelho, há somente uma resposta a todas essas perguntas. Simplesmente que, em todas essas manifestações, vemos o mundo e nada além do mundo. Nenhuma comissão apaixonada de amor pelas almas pode tornar o mal em bem. Esses são os mesmos pecados que crucificaram Jesus.
É igualmente verdadeiro que as manifestações mais indecentes da decaída natureza humana são parte do reino deste mundo. Entretenimentos organizados com sua ênfase no prazer raso, os grandes impérios construídos com a exploração de vícios e hábitos não naturais, o abuso irrestrito de apetites normais, o mundo artificial denominado como alta sociedade, tudo isso faz parte do mundo. Todos eles constituem aquilo que é carne, edificados sobre a carne e que devem perecer com a carne. O cristão deve fugir dessas coisas, deve deixar todas para trás e com elas não deve ter qualquer concessão. Contra elas, devem manter uma posição distante e firme, sem concessões e sem temor. Dessa forma, quer o mundo se apresente em seus aspectos mais horrendos ou em suas formas mais sutis e reinadas, devemos reconhecê-lo e repudiá-lo com veemência. Temos que fazer isso se desejamos caminhar com Deus em nossa geração como Enoque fez na sua. Uma clara separação com o mundo é imperativa. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Essas palavras não estão diante de nós para nossa reflexão. Elas estão lá para nossa obediência. E não temos o direito de reivindicar o título de cristãos se não as obedecermos. Quanto a mim, temo qualquer movimento de agitação religiosa entre os cristãos que não leve ao arrependimento e resulte em uma clara separação do remido em relação ao mundo. Tenho suspeitas de qualquer esforço organizado por avivamento que seja forçado a rebaixar os difíceis termos do reino. Não importa o quão atraente o movimento possa parecer, se não for alicerçado na justiça e nutrido em humildade, não provém de Deus. Se explora a carne, é uma fraude religiosa e não deveria ter o apoio de nenhum cristão temente a Deus. Somente aquilo que é de Deus honra o Espírito Santo e prospera em detrimento do ego humano. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, verso 31. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Segue na tela uma playlist com mais mensagens de Aiden Wilson Tozer. Muito obrigado.